Você sabia que existem pequenas atitudes que podem destruir até os relacionamentos mais fortes? Imagine acordar um dia e perceber que a conexão que você tinha se transformou em algo distante. É chocante, não é? Às vezes, são detalhes que parecem insignificantes, mas na verdade têm o poder de corroer a base da sua relação. Já parou para pensar em como uma palavra mal colocada ou um gesto negligenciado pode fazer toda a diferença? E acredite, não é só sobre brigas ou desentendimentos. Às vezes, a rotina se torna uma armadilha silenciosa. Você se sente parte do outro ou apenas um espectador na própria vida? Esses questionamentos podem ser a chave para entender o que está acontecendo. E se eu te dissesse que reconhecer esses sinais pode ser o primeiro passo para salvar o que você mais ama? Não é fácil, mas é essencial. Fique comigo, porque vamos abordar juntas 5 coisas que quebram seu relacionamento. O que você está disposta a fazer para proteger o amor que construiu? Prepare-se, porque a verdade pode ser surpreendente e reveladora. Número 1. Falta de comunicação. Às vezes, eu me pego pensando em como a comunicação é fundamental em qualquer relacionamento. Quando não há diálogo aberto, as coisas podem rapidamente sair do controle. É como se estivéssemos falando línguas diferentes. Um simples mal-entendido pode se transformar em um grande conflito, e o que era só uma bobeira passa a ser uma questão séria. Já vivi isso, e sinceramente, é desgastante. O silêncio se torna um muro que nos separa, e a conexão que antes existia parece ir se desfazendo. Quando deixamos de expressar o que sentimos, começamos a acumular ressentimentos. É quase como uma panela de pressão, sabe? Uma hora, essa pressão explode. E quando isso acontece, o que era um simples desentendimento pode se transformar em uma briga monumental. Eu já tive dias em que pensava que tudo estava bem, mas ao puxar a conversa, percebi que havia muita coisa mal resolvida. É incrível como a falta de comunicação pode gerar um distanciamento emocional que nos deixa sozinhos, mesmo quando estamos juntos. E não é só isso. A ausência de diálogo honesto também pode fazer com que os parceiros se sintam desvalorizados. Quando não compartilhamos nossos sentimentos, o outro pode achar que não se importa. Isso pode criar um ciclo vicioso de insegurança e afastamento. A gente acaba se fechando em um casulo, achando que está se protegendo, mas na verdade, estamos só nos isolando. O que deveria ser uma parceria se torna uma guerra silenciosa. A verdade é que abrir o coração não é fácil. Há um medo de ser mal interpretada, de gerar mais conflitos. Mas é preciso ter coragem. Conversar sobre o que nos incomoda, mesmo que seja desconfortável, é um passo essencial para manter a relação saudável. Às vezes, um simples "como você está se sentindo?" pode abrir portas para uma conversa que muda tudo. A comunicação é a chave, e temos que usá-la sempre. Por fim, acredito que a prática da comunicação deve ser constante. Não podemos esperar que tudo se resolva sozinho. Conversar deve ser algo natural, como respirar. É na troca de ideias, nas risadas e até nas lágrimas que construímos um relacionamento sólido. Se não falarmos, como vamos saber o que o outro realmente sente? A conversa é um laço que nos une e nos fortalece. Número 2. Desconfiança e ciúmes. Desconfiança e ciúmes são como sombras que podem se instalar em um relacionamento, e quando menos percebemos, começam a corroer a base da nossa relação. Eu já passei por isso, e posso dizer que é uma sensação angustiante. Às vezes, a insegurança fala mais alto e nos faz questionar tudo, desde uma mensagem no celular até um olhar que pareceu mais demorado. Isso só gera discussões e um clima pesado que, com o tempo, nos afasta. O que mais me incomoda é como esses sentimentos podem criar um ambiente tóxico. O ciúmes, por exemplo, pode fazer com que um dos parceiros se sinta sufocado e vigiado. É como se estivéssemos vivendo em uma prisão emocional. Em vez de confiar no outro, começamos a agir de maneira possessiva, e isso só gera mais desconfiança. Eu percebi que, ao invés de me aproximar, esses comportamentos acabavam afastando meu parceiro ainda mais. A falta de confiança não é só sobre questões externas. Muitas vezes, ela reflete nossas próprias inseguranças. Quando não acreditamos em nós mesmas, acabamos projetando isso no outro. É como se dissessem que o amor não é suficiente. Eu já vi relacionamentos que se perderam por causa disso. O que poderia ser diálogo e entendimento se torna brigas constantes e um sentimento de insuficiência que machuca. E quando a intimidade começa a ser afetada, tudo fica mais complicado. O ciúmes cria barreiras que dificultam a conexão emocional. O que deveria ser um espaço seguro para compartilhar medos e inseguranças se transforma em um campo de batalha.
Cada um se retrai mais, e a relação passa a ser marcada pelo medo e pela desconfiança. O que era amor se transforma em dor. Por fim, lutar contra esse ciclo vicioso exige esforço e autoconhecimento. É preciso trabalhar a confiança, tanto em nós mesmas quanto no parceiro. Aprender a soltar as amarras dos ciúmes e dar espaço para o outro é fundamental. Confiança é construído dia após dia, e é preciso ter paciência. O amor verdadeiro deve ser leve, e não uma carga pesada que nos afunda. Número 3. Rotina e monotonia. A rotina pode ser uma armadilha silenciosa que nos pega de surpresa. No início de um relacionamento, tudo é novidade e cheio de surpresas. Eu me lembro de como estávamos sempre fazendo algo diferente, explorando novos lugares e vivendo aventuras. Mas, com o passar do tempo, a vida cotidiana começou a se estabelecer, e, sem perceber, deixamos a monotonia entrar. Isso pode ser perigoso, porque a previsibilidade, que parece confortável, pode fazer com que a paixão diminua. Quando a espontaneidade desaparece, a conexão emocional pode começar a se desfazer. Eu notei que, em vez de estarmos animados para ver um ao outro, começamos a encarar nossos encontros como mais uma tarefa a cumprir. O que deveria ser um momento de alegria se transformou em uma obrigação. E com isso, a chama do amor começou a se apagar, e a sensação de desconexão se tornou mais forte. A repetição das mesmas atividades pode fazer com que nos sintamos como se estivéssemos vivendo em um loop. Eu cheguei a sentir que os dias estavam se passando sem que eu realmente estivesse vivendo. Essa monotonia nos faz esquecer do que realmente nos uniu. A falta de novidades pode levar à sensação de que estamos apenas coabitando, e não cultivando um relacionamento vibrante e cheio de vida. Mas a verdade é que pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença. Às vezes, basta dar uma volta diferente no caminho do trabalho ou planejar um jantar surpresa. Eu percebi que até mesmo um simples "vamos fazer algo diferente hoje?" pode reacender a chama. É nessas pequenas ações que encontramos a espontaneidade que tanto precisamos para quebrar a rotina. Por isso, é essencial estarmos atentas e dispostas a mudar. Inovar não precisa ser algo grandioso. Pode ser tão simples quanto experimentar uma nova receita juntos ou descobrir um hobby em comum. A vida é feita de momentos, e é nossa responsabilidade torná-los memoráveis. Cultivar a criatividade no relacionamento é um passo fundamental para fortalecê-lo e garantir que a monotonia não se instale de vez. Número 4. Incompatibilidade de objetivos. Quando comecei a perceber que nossos objetivos de vida não se alinhavam, a sensação foi de um balde de água fria. Lembro de momentos em que conversávamos sobre o futuro, um sonho tão bonito, mas que parecia estar se desfazendo. Eu queria construir uma carreira sólida, viajar e, quem sabe, ter uma família no futuro. Mas a cada conversa, percebia que ele tinha prioridades bem diferentes, que não incluíam essa visão compartilhada. O que antes parecia um projeto conjunto começou a se tornar uma fonte de frustração. A verdade é que a incompatibilidade de objetivos não é apenas um detalhe, é um divisor de águas. A cada novo passo que eu dava em direção aos meus sonhos, sentia que ele estava cada vez mais distante. Era como se estivéssemos em trilhas separadas, e eu não sabia como reconectar essas rotas. Lembro de um momento em que compartilhei uma conquista profissional, e a resposta dele foi morna, quase desinteressada. Isso me fez questionar se ele estava realmente presente na minha jornada. Essas divergências começaram a gerar discussões frequentes. Eu queria avançar, buscar novas oportunidades, mas ele parecia mais confortável na rotina que eu tanto queria mudar. A falta de um objetivo comum se transformou em um peso que carregávamos, e a leveza que havia no início começou a dar lugar ao ressentimento. Eu sentia que precisava de alguém que me incentivasse, que sonhasse junto comigo, mas muitas vezes a sensação era de estar empurrando um peso morto. A pressão de não conseguir alinhar nossas expectativas foi se acumulando. Comecei a me perguntar se valer a pena continuar insistindo em algo que parecia se desintegrar. O que antes era um relacionamento cheio de promessas agora parecia uma maratona sem fim, onde eu corria sozinha. A cada passo que dava, mais eu via que nossos caminhos estavam se afastando, e isso me deixava angustiada. Em meio a tudo isso, a dúvida sobre o futuro se tornava um fantasma constante. O que eu realmente queria? O que ele queria? Se não conseguíssemos encontrar um meio termo, será que ainda havia espaço para nós? Essas perguntas ecoavam na minha mente,
e a certeza de que objetivos diferentes podiam ser um grande obstáculo em um relacionamento começou a ficar clara. Era hora de refletir se ainda havia uma estrada compartilhada ou se era hora de seguir em direções distintas. Número 5. Falta de apoio emocional. Às vezes, sinto que o dia a dia pode ser um verdadeiro desafio, e ter alguém ao meu lado para compartilhar essas dificuldades faz toda a diferença. No entanto, já passei por momentos em que meu parceiro parecia distante, como se eu estivesse enfrentando tudo sozinha. É uma sensação estranha, como se a pessoa que deveria ser meu porto seguro estivesse navegando em um barco diferente. Quando isso acontece, a sensação de isolamento aumenta, e a conexão que eu esperava se transforma em um vazio. É impressionante como a falta de apoio emocional pode gerar um impacto tão profundo em um relacionamento. Lembro de uma época em que passei por um período difícil no trabalho. Eu precisava de alguém para ouvir minhas preocupações, alguém que se importasse com o que eu estava sentindo. A ausência desse apoio me fez sentir menosprezada, como se meus sentimentos não fossem válidos. É difícil acreditar que o amor é suficiente quando não há empatia e compreensão em momentos críticos. Quando um parceiro não está presente emocionalmente, a comunicação se torna um desafio. Muitas vezes tentei abrir o jogo e expressar o que estava sentindo, mas a resposta era um silêncio constrangedor, ou até mesmo uma indiferença disfarçada. Isso só aumentava minha frustração e solidão. O que eu realmente desejava era um olhar compreensivo, um gesto que dissesse: "Estou aqui para você." A falta de apoio emocional não afeta apenas a pessoa que precisa de ajuda, mas também o relacionamento como um todo. A distância emocional pode se transformar em ressentimento, e o que poderia ter sido uma oportunidade de crescimento e fortalecimento se torna um fardo. Acredito que um relacionamento saudável deve ter espaço para vulnerabilidades, onde ambos os parceiros possam se apoiar mutuamente, celebrando conquistas e enfrentando desafios juntos. Por fim, é fundamental lembrar que, em um relacionamento, o apoio emocional deve ser recíproco. Ambos os parceiros precisam estar dispostos a se ouvir e a se apoiar. Quando um deles se sente desvalorizado ou isolado, as chances de desconexão aumentam. Eu aprendi que é essencial cultivar um ambiente onde ambos possam expressar suas emoções e se sentir seguros para pedir ajuda. A verdadeira intimidade se constrói com compreensão, empatia e um compromisso genuíno de estar presente um para o outro. E aí, pessoal? Chegamos ao final dessa jornada sobre as 5 coisas que podem arruinar um relacionamento. Mas antes de encerrar, quero que você reflita. Quantas dessas situações você já viveu? E o que você poderia fazer de diferente para evitar que isso aconteça novamente? Lembre-se de que um relacionamento saudável exige esforço de ambas as partes. Se alguma dessas dicas ressoou com você, não hesite em conversar com seu parceiro. Às vezes, tudo o que precisamos é abrir o coração e ser sinceros. O que você acha que seria o primeiro passo? E se você ainda tem dúvidas ou quer saber mais sobre como fortalecer sua relação, deixa aqui nos comentários. Estou super curiosa para saber suas histórias e como você lidou com esses desafios. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Quem sabe na nossa próxima conversa, não trocamos ideias sobre como cultivar o amor e a conexão. Afinal, o que realmente faz um relacionamento prosperar? Te espero no próximo vídeo, porque juntos podemos construir relações mais saudáveis e felizes. Até lá!